Fala um pouquinho sobre o ministro Alexandre de Moraes, o que que você pode dizer sobre ele? O mês de dezembro não é um mês positivo para ele, é algo que traz um certo peso. No entanto, no que diz respeito, né, à questão do ano que vem, existe abalo, situações onde ele será apontado como uma pessoa que muitas das vezes tende de um lado para o outro ou que se coloca em posições de dúvida ou de incerteza, onde diz uma hora ele diz uma coisa, e em outro momento acaba fazendo outra, ou acaba mudando essa opinião. Então, assim, ele entra num ciclo que ele vai precisar arriscar e, às vezes, precisa não só estar ali, de certa forma, escondido ou protegido, da mesma forma que ele precisa ainda manter as suas ações de forma um pouco mais sólida e segura, para que não venham usar isso como elemento para que, assim como neste ano tentam essa questão de impeachment, coisa parecida, isso eu não vejo, mas que vão surgir situações que tentam atrelar a ele de forma negativa para depreciar de qualquer forma tudo o que ele faça, isso aí vai existir. Ele tem que ter atenção, né, com avião, essa situação assim, de transporte. Tá? Isso ele precisa ter para o próximo ano. Mas, de modo geral, traz a necessidade de ouvir, tá? E usar bastante a questão do coração, do sentimento, e buscar em si a proteção. A gente vê aqui a questão de uma ave, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê a questão do coração. Algo que muita gente até criticou quando eu falei que ele tem uma característica de ser simpático. Ele não é simpático politicamente, porque ele tem um papel profissional, mas ele vai ter, dentro desse aspecto, tá? Ainda que tente se proteger, como mostra aqui essa ave aqui do lado, mas assim vai sofrer alguns ataques essa questão emocional ou a vida pessoal. Entendi. Ô, Fábio, e sobre o STF, né? A gente teve aí recentemente várias tentativas de ataque. Você vê que pode ter situações assim parecidas com o que já teve, alguma coisa assim? Tal qual o que foi feito, não por conta do que é, o que acontece hoje em relação ao STF, aqui mostrado para mim, é algo que eu já venho acompanhando isso através do que a mediunidade tem me mostrado. São células que se espalham norte-sul, leste-oeste do nosso país, de forma a tentar, de certa forma, depreciar toda essa questão do STF. No entanto, não vejo nenhum tipo de ataque tal qual houve essa tentativa de agora. Toda e qualquer situação ligada ao STF estará ligada às questões morais, né? Não de Alexandre de Moraes, mas da moral realmente do que o próprio STF possa julgar em detrimento a toda essa polaridade que vivemos. Você pode perceber aqui, ó, como se fosse um camelo, né? Então, assim, muita situação que se envolve ali, a gente percebe até como se fosse um homem árabe com um turbante aqui. Então, o STF, de uma forma ou de outra, ele vai estar com a sua proteção, tá? Nesse caminho aí e fortalecido. A gente sabe que o camelo anda no deserto, bebeu água, ele anda. Então, ele tem essa jornada aí de proteção, né, dentro ali do Congresso,
que está realmente dobrada. A única coisa que eu digo é que quando a gente vê uma figura como esta aqui, de camelo, aqui, esse homem com turbante e tudo, a gente precisa entender que, independentemente daquilo que ocorreu nesse ataque, o Congresso está minado de pessoas um tanto quanto radicais, trabalhando como funcionário público ali, em termos de segurança, e que precisa ser revisto e ter muito atenção, coisa que eu acredito, pelo que eu vejo, que já é algo que está sendo muito bem cuidado para que isso não aconteça novamente. Tá. Ô, Fábio, teve uma pessoa aqui, o perfil CT, que perguntou se você usa cera de abelha ou parafina Eu nas uso, previsões aí. eu uso a parafina, né? A cera de abelha ela não dá sustentação. A parafina por si só já não é fácil de lidar, né? Porque ela vai esquentando aqui a bacia, né? Então a cera ela é muito mole, né? Para usar a cera em termos de técnica, ela é utilizada quando nós jogamos ela ou sobre um pano, tá, para fazer a leitura individual, ou sobre uma tábua, que aí nós fazemos a leitura dessa forma. Esses são os métodos, tanto no pano quanto na tábua, os métodos mais antigos de seromancia. Tá, entendi, tá bom. Outra coisa, Fábio, fala um pouquinho agora sobre o governo do Donald Trump, né? Como que vai ser? O que que você pode dizer aí? Bom, ele vai morder a língua diante de alguns aspectos, algumas tentativas de barrar algumas atitudes que ele vai ter, vai querer colocar em prática, isso há de acontecer. Porém, as decisões dele vão ser decisões bastante polêmicas diante de não somente essa questão do que já se fala de deportação, coisa parecida, mas a nível de governo. Eu vejo um procedimento de tentativa de apoiar aquilo que não seria tão plausível num determinado momento, e isso trazendo consequências onde a própria atitude, a ação dentro desse governo vai fazer com que ele acabe sofrendo alguns tipos de problemas de saúde. É como se ele se transformasse num homem tão intenso diante dos próprios pensamentos que fizesse com que ele pudesse ter aí algum tipo de problema também de saúde que realmente durante esse governo pode deixar aí até mesmo ou trazer alguma sequela para ele, tá? Então, mas é um governo pesado não só dentro do país dele, mas para também aqueles que compactuam ou que estão ali ao redor, né, que sofrem isso. Uma intervenção, talvez nesse aspecto aí, possa ocorrer. Eu não sei porquê, mas tem alguma situação que relaciona Estados Unidos ao México e o México intervindo em algum aspecto do governo, não nos Estados Unidos, mas em algum tipo de ação, tá? Então, vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos, ó, ele está com a chave na mão. Repara que isso aqui Hum. aparece literalmente uma chave, tá? E ele aqui, ó, ele vai carregar um peso muito grande das atitudes, daquilo que ele tranca e daquilo que ele abre, daquilo que ele permite, tá? Um dos preços mais altos que eu acredito que ele venha a pagar estará relacionado com a questão da comunicação. Então, é algo que ele vai ter que ter muito jogo de cintura, porque só no grito ele não consegue resolver determinadas situações no país. E como será que vai ser, assim, a relação dos Estados Unidos, né, depois que ele assumir, com o Brasil? Vai ser uma coisa mais problemática, uma coisa, assim, mais amigável?
Situações de oposição podem existir, sim, aí entre eles, mas eu não vejo nenhum tipo de ação que possa ser afetar literalmente a questão do Brasil. Eu percebo que existe um caminho aí onde o Brasil poderá se colocar neutro diante de alguma proposta que, para o Brasil, não estou falando de uma decisão monocrática de um presidente, mas sim uma decisão em relação à questão do Brasil, isso possa ser negado. E não que isso venha a trazer. Se alguém assim buscar algum tipo de embargo em relação ao Brasil, não. Isso não existe. O que dá para se perceber é que haverá aí algumas situações que vão precisar ser reajustadas diante de posicionamentos, talvez, do Brasil em relação ao mundo, tá? Mas não que isso vá trazer consequências negativas para nós. É claro que as atitudes dos Estados Unidos sempre interferem. Eu não entendo como que as pessoas, às vezes, deusificam, né, um país, né, ao invés de perseverar pelo nosso próprio. Tá? Mas aqui as relações mostram boas relações. Você vai ver aqui que tem um anjo, e até eu vejo sempre isso como uma aliança e uma conexão muito boa. Ó, aqui tem um anjo que vai estar cuidando dessas alianças, das quais a tentativa de Trump em relação a alguma proposta ao Brasil talvez seja negada, mas isso não vai trazer nenhuma intervenção negativa dentro da política do Brasil. Tá? Isso não vai acontecer.